Você confere destaques aqui da política na capital. Eu e Kleber Ferreira passamos a conversar ao vivo com a vereadora Ava Santiago, do PSDB. Vereadora, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para a senhora. Sou Kleber, sempre bom estar aqui na Sagres e acompanhar de perto o jornalismo de qualidade que vocês fazem. Eu chamo de senhora mais por um dever profissional, né, vereadora? Mais complicado chamar a Ava de senhora, mas enfim, senhora. Vereadora, a senhora propõe num projeto de lei o fechamento de algumas ruas aos fins de semana para a realização de atividades culturais. Quais ruas e por quê, vereadora? Na verdade, é o fechamento da Rua 8, no trecho que compreende da Avenida Anhanguera até a Rua 4, é uma quadra, que seria uma espécie de extensão da Rua do Lazer, que já é fechada. Só que naquele trecho, a ideia é que seja fechado só nas sextas e sábados, a partir das 18 horas, e domingo o dia inteiro aos moldes da Avenida Paulista, e a ideia é justamente a gente resgatar a importância política e cultural do centro. Os centros das grandes cidades sempre têm essa característica de lugar de encontros de cultura, de efervescência das novas ideias, e a gente, convenhamos, né, Rubens e Kleber, a gente está morrendo de saudade de reencontrar os amigos, de tomar um chopinho, de tomar um café, de ir ao cinema, e o Cine Hits está ali naquela quadra também, que é um ponto super importante do audiovisual da nossa cidade. Então, a ideia é que nesse processo, com o avanço da vacinação, a retomada dos eventos, a Rua 8 seja esse palco de ocupação do centro, resgatando o conceito de que o centro da cidade deve pertencer prioritariamente às pessoas. Então, foi por isso que a gente propôs esse projeto de lei que se chama Ocupa o Centro. Pois é, vereadora, mas aí o fechamento ele viria junto com essa movimentação cultural toda, que já haveria uma agenda, uma programação para isso? Porque a gente fica imaginando que espaços culturais a cidade até tem, e mesmo tendo esses espaços físicos, a agenda cultural não é tão incentivada assim, vereadora. Sim, é importante a gente compreender que um projeto de lei como esse, ele é um marco, né? Ele é um início de uma série de ações em cadeia, mas é também interessante ressaltar que, como parlamentar, eu estou dando uma devolutiva de produtores culturais e donos de bares que têm essa proposta, que já atuam na Rua 8, que já estão fazendo, a rua já está sendo fechada pelas pessoas, só que existe uma instabilidade institucional, porque não há uma lei que demarque, não há uma política pública voltada para isso. Então, a gente tem, nesse trechinho ali, a gente tem o Zé Latinha, que é um dos bares mais antigos de Goiânia, se não o mais antigo. Tem a Casa Liberté, que é um bar e ponto de cultura também. Do outro lado tem o Muquifo, que é uma galeria que tem estúdios de tatuagem, que tem loja de vinil, inclusive compro disco lá direto para ouvir lá em casa, e que tem um espaço de encontros para roda de conversa, tudo isso nesse trecho, além do Cine Hits. Então, esses movimentos, eles já estão acontecendo. Só que o que os donos desses espaços pedem? Que a gente consolide uma política pública, porque o maior desafio de quem atua na ocupação dos espaços públicos, não só em Goiânia, mas em outros lugares do Brasil, é garantir longevidade, garantir permanência, garantir que esses espaços aconteçam, que seja uma novidade, que essa novidade se torne algo permanente no calendário do município, e é para isso que a gente está dando esse primeiro de vários passos, que é a apresentação desse projeto, que inclui, Rubens e Kleber, inclui também o entendimento de que as secretarias precisam se envolver, principalmente 4, a Secretaria de Turismo, a Secretaria de Cultura, a Guarda Civil Metropolitana e a Secretaria de Meio Ambiente. Kleber Ferreira, pergunta aqui para a Ava Santiago, vereadora do PSDB, que nesse mandato aborda alguns temas, neste a cultura, Kleber. Pois é, e eu até não vou chamar a Ava de senhora,
porque ela é muito jovem, né? Mas é uma vereadora, merece todo o nosso respeito e não é um desrespeito, mas uma referência à sua jovialidade, né? Aliás, você sabe, Rubens, o que significa Ava, o nome? Não sei. Tenho curiosidade, inclusive, o que é? Vou dizer para você, Ava era um rio na Babilônia, a noroeste da Babilônia, onde um sábio, o escriba Esdras, ajuntou, conclamou o povo judeu antes da saída para Jerusalém. E a partir deste ato, Ava passou a ter o significado de ponto de partida para atitude, para iniciativa que mudem e reformam. Então, o significado do nome da vereadora... então tem a ver com a nominada, né? O nome tem a ver com a nominada, Tem. Eu tô chocada, Kleber, porque eu já sabia disso. A minha mãe é uma teóloga, uma estudiosa e professora da Bíblia. Sabia que meu nome ele aparece apenas 2 vezes na Bíblia, e as 2 no livro de Esdras. E eu fiquei, assim, encantada, porque eu sempre sou perguntada sobre isso. Você é a primeira pessoa que já sabia disso, e alguns tradutores do aramaico, e eles apontam que o nome ele tem até um significado, assim, mãe da vida, por ser um lugar em que aquelas águas tinham um significado vital para esse agrupamento de povos ali na antiga Mesopotâmia. Por isso, Esdras recorreu-se a esse lugar para juntar as pessoas, porque ele sabia que ali o seu clamor seria mais facilmente atendido pela localidade. Bom, dito isso, vereadora, eu concordo com o seu projeto, e quero passar uma ideia que, aliás, já debati com outros parlamentares. Os espaços culturais de Goiânia, eles precisam ser pontuais, ter data marcada e iniciativa do poder público para que ocorram os eventos. Então, eu penso que aqueles 2 formatos e mais de 2 formatos que tem no centro, mas eu vou me referir ao da 7 e da 8, chamados de Rua de Lazer, estão completamente ultrapassados. São corredores para drogados usar drogas, ladrões tomar celulares e tênis de pessoas menos avisadas que passam ali pela noite, de becos para serem usados como sanitários, e fica aquela coisa lá, atrapalhando inclusive o fluxo do trânsito. Eu não vejo mais sentido naquilo. Penso que finais de semana, ruas podem ser determinadas para esse tipo de evento aí, e aquilo ali precisa ser reformado, arrancar aquela tranqueira toda e deixar o trânsito fluir durante a semana normalmente. Chega no final de semana ou no dia de um evento, por que não um dia de 7 de setembro, ou um dia de 24 de outubro, ou uma tarde de sábado, ou o dia do índio, do negro, enfim, qualquer dia, aquela rua ou outra rua que tenha o significado, seja fechada e ali promovido o evento, 24 horas de música em Goiânia, artes plásticas, o artista vai para lá e pinta a sua tela, faz a sua escultura. O que a senhora acha dessa ideia? Desculpa, o que você acha dessa ideia? Acontece sempre. Olha, eu acho que você trouxe alguns elementos, né? Primeiro é que a gente tem algumas novidades legais ali naquele trecho da Rua do Lazer, que é a parte que está interditada. Eu, inclusive, fiz um evento lá no mês de agosto, em comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha. O título do evento é Lugar de Mulher no Bar e na Política. A gente trouxe várias vereadoras de vários partidos do interior, fizemos uma roda de conversa numa choperia que tem aquele lugar ali, que é a Carvalhos, que é uma choperia só de mulheres, elas são as donas de choperia, a gente fez a roda lá, e aí já tem outras iniciativas ali acontecendo, tem o Brasis também, que é um outro barzinho, então eu acho que a gente tirar a Rua 8 dali, aliás, tirar a Rua do Lazer, né, que é aquele trechinho entre a Anhanguera e a 3, não sei se seria o caso, embora eu concorde com o segundo bloco do seu raciocínio, que é de que a gente pode ter calendários em que esses fechamentos não sejam permanentes, que eles sejam flutuantes.
porque aí a gente garante mobilidade e, ao mesmo tempo, a gente garante a presença de gente no centro. Então, o que acontece na Avenida Paulista, no início algumas pessoas chiaram e hoje já é algo que o paulistano não abre mão, que é a Paulista inteira fechada até a Consolação, fechada para as pessoas, e aí tem de um tudo lá. Eu voltei de São Paulo agora, aí você tem uma rodinha de crente contando aqui, e dali para frente você tem um samba, mais na frente você tem uma capoeira, um roqueiro, um negócio, um sarau de poesia ao longo da Avenida Paulista aos domingos. Então, essa é uma boa ideia, porque quem vai na Paulista numa terça-feira à tarde, como hoje, é o centro econômico do país. Então, a gente pode, sim, usar os espaços de maneira mais inteligente, porque o centro, eu sou moradora do centro minha vida inteira. O centro fica largado, fica as moscas durante o fim de semana. Esse é o momento em que os carros não precisam do centro e nós queremos ocupá-lo. Então, as duas coisas são perfeitamente conciliáveis. Pois é, e durante a semana, quando eu critico a área, as duas ruas do lazer, que já defendi muito, aí alguém pode pensar, Kleber fala que tem compromisso com a coerência, está sendo incoerente. Não, cada momento histórico exige uma postura política diferente. Não sou eu que estou dizendo isso, é Hegel. Então, essa postura de liberar aquelas ruas para fazer parte da mobilidade da capital e utilizá-las também como espaço cultural, uma coisa não impede a outra, vai impedir que elas sejam utilizadas para os fins que elas estão sendo utilizadas atualmente, que é a aglomeração do usuário de drogas, né, alguns até doentes mentais, e de marginais. Então, eu penso que, e sem contar que colaboram sensivelmente para a melhoria da mobilidade no centro. E o evento, ele tendo circulação pelo centro, ele não vai ficar promovendo apenas um espaço do centro. O centro tem que ser revitalizado como um todo. O centro é lindo, o centro é histórico, o centro é Goiânia, né? E a gente fica convivendo com o centro com aquela coisa como se não fizesse parte da cidade, fosse uma parte velha que deve ser largada, e isso é passar por cima da história da cidade. Exatamente. Na verdade, eu até peguei um modelo que é um modelo de feiras, porque a gente está falando como se fosse uma novidade, mas é isso que acontece numa feira. A rua, ela tem o trânsito normalmente e na hora da feira você interdita a rua e as pessoas assimilam aquela interdição naquele dia e nos outros dias elas transitam por ali normalmente. Goiânia já tem essa mentalidade porque a gente é a cidade das feiras. Então, a gente só traria para esse mesmo modelo de feiras as ocupações culturais. Em dia e horário específico, a gente ocuparia aquele espaço e depois liberaria para o trânsito. É nessa linha que a gente quer construir, até porque a feira já é consolidada dentro de uma lógica de política pública, que você tem um regime especial de coleta de lixo, você tem um regime especial de tráfico de pessoas e já está de tráfico de pessoas que já está pensado. Então, a ideia é pegar o modelo da feira e trazer para a cultura, e eu acho que tem tudo para dar certo, porque a gente tem um potencial muito grande. O centro de Goiânia é muito bonito e é bastante triste, como uma apaixonada pelo centro, ver tanto potencial desperdiçado, especialmente por ser um lugar de tão fácil acesso, porque o que a gente quer também é popularizar e diminuir as desigualdades. Então, eventos lindos no Oscar Niemeyer, por muito tempo eu não podia ir, porque eu não tinha carro, estava de ônibus, se eu não arrumasse uma carona, eu não iria. Trazer essas coisas que acontecem no teatro, dentro de um teatro, ou lá no Oscar Niemeyer, ou lá no autódromo, para o centro da cidade, além de promover a cultura e o turismo, também atua na redução das desigualdades. Legal, Rubens. A vereadora já atendeu os meus questionamentos. Será que o Rubens tem mais pergunta para mim? É que o microfone dele está desligado, mas eu até tenho, vereador. O problema é quando o apresentador não liga o microfone. O pessoal ali o pessoal da produção fica feliz comigo quando acontece isso, sabe? Fica satisfeito até. O vereador, é o seguinte, tem muitos assuntos para a gente tratar, mas um deles importante é o plano diretor. Vai ser votado num mês só, em menos de um mês. A tramitação está sendo reiniciada, né? Está sendo retomada agora. Como é que a senhora avalia? Inclusive, hoje, Rubens, eu chamei o presidente da casa e perguntei, assim, porque até esse momento a gente não teve acesso aos mapas.
eu estou cobrando, a nossa equipe, aí, os técnicos da casa disseram que tudo que chegou na casa já está disponibilizado no sistema, mas o mais importante, que são os mapas, para a gente ver o que está acontecendo, onde tem expansão, onde tem adensamento, se não tem, a gente não teve acesso ainda. Então, hoje teve esse debate aqui na casa e eu vejo com bastante preocupação isso. Acho que a gente precisa, o parlamento precisa impor o seu próprio ritmo de apreciação de matérias que tenha responsabilidade, assim. A gente está vendo agora os resultados de ter aprovado um código tributário, que eu não votei a favor, um código tributário às pressas, em 20 dias, sem tempo da gente se debruçar sobre a matéria. Então, assim, me preocupa muito, porque o exemplo, a experiência imediata mais recente, que é do Código Tributário, que está aqui, né? Está aqui ainda no nosso ouvido, diante dos nossos olhos, aponta para o perigo, para o risco da Câmara aceitar, da Câmara se agachar diante de um calendário que nós sequer fizemos parte da elaboração dele, né? Ok, vamos acompanhando, nós estamos aqui acompanhando também a tramitação aí do plano diretor nesta semana e nas próximas, rapidamente, só nesse mês de dezembro. Vamos ver qual vai ser o caminho tomado. Vereadora, obrigado pelo contato sempre aqui com a Sagres, sempre muito disponível. E um abraço para a senhora, bom trabalho aí, até a próxima. Obrigada, Rubens. Me deixa fazer um convitezinho? Posso? Deixa, sim. Maravilha. Olha, a gente está vivendo 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e ontem, dia 6 de dezembro, foi comemorado o dia do engajamento dos homens no fim da violência contra a mulher. Pensando nisso, a gente fez uma cartilha com passo a passo de como não ser um vacilão para distribuir para os homens nos bares da cidade de Goiânia durante toda essa semana, porque a gente ouve tanto os homens perguntando como eu posso ajudar, ou então dizendo, ai, desculpa, eu ainda estou aprendendo, sempre tem muito tempo para aprender. Então, para facilitar nesse aprendizado, a gente fez um passo a passo muito simples, que se seguir, diminui bastante as chances de ser um vacilão. Então, a gente entregou ontem no Bar Glória, vamos entregar em vários bares da cidade ao longo dessa semana, e na sexta-feira, lá na Rua 8 e na Rua do Lazer. Então, se vocês nos encontrarem por aí, pegue o seu manual e aproveite essas dicas construídas por várias mulheres muito incríveis. É muito importante a ação e eu quero sim acho que é um panfleto, né? Um guia rápido ali, porque eu não quero ser vacilão e eu sei que é possível que eu seja. E é por isso que os homens precisam manter sempre esse exercício de se melhorar, de se adaptar, de crescer, de amadurecer mesmo, porque você está sempre sujeito a ser um vacilão, porque o negócio é estrutural. O machismo é estrutural, está em você, está em mim, e a gente precisa ir trabalhando isso ao longo do tempo, inclusive com o panfleto. Agora, eu entendo a estratégia da Ava, é muito bom, porque no bar você acessa os homens, mas acessa o chopp também. Tchau, Ava, um beijo. Tchau. Vereadora Ava Santiago, do PSDB, com a gente aqui, com ações importantes, falando sobre cultura e também sobre o plano diretor aqui numa resposta, já que a tramitação está sendo reiniciada. Destaques à íntegra da entrevista, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.